Bom, gente, vou dar início agora ao primeiro dos nossos encontros do Grecos na Greve, né? Que é uma atividade de greve, para quem não sabe, né? A universidade, algumas universidades públicas, né? Muitas no país estão em greve dos três setores, né? Os servidores técnicos administrativos, docentes e discentes, é o caso da UF, né? Uma greve unificada dos três setores, dos três segmentos, em razão de uma série de questões que são, né, perdas salariais, falta de orçamento para as universidades, precarização, que é o nosso tema de hoje, das condições de trabalho, enfim, tá? Então, como nós aderimos à greve, obviamente, eu, né, juntamente com outros docentes e também com os alunos, com funcionários, a gente está realizando uma série de atividades de greve, e aí eu não quis seguir o Grecos como a gente está fazendo, né? O Grecos está no seu ciclo de leitura sobre análise de discurso, a gente está lendo Bakhtin, vamos voltar depois da greve, mas eu não queria deixar de ter o Grecos, mas também não queria que ele seguisse regular, para a gente também, né, de certa maneira, se posicionar enquanto a gente está em greve. E aí eu pensei e propus a vocês, e vocês toparam, a gente fazer esse Grecos especial, esse Grecos na greve, discutindo de forma mais livre temáticas que estão atravessando um pouco a conjuntura que a gente está vivendo, né? Então, eu estou propondo, comecei com esse tema, porque eu acho ele fundamental. Minha ideia é depois a gente falar um pouco sobre a questão das guerras híbridas, certo? Trabalhar um pouco essa ideia do caos causado pelas novas tecnologias e as fake news, tá? Pensar um pouco, né, a questão das políticas, né, educacionais e políticas culturais para as universidades, enfim, políticas públicas. Então, vai ser um encontro por semana, e a ideia é a gente ter sempre um texto menor e mais palatável, né? Não ser menos... Como a gente faz o Greco, geral com 2, 3 textos mais pesados e tal, a gente vai fazer uma coisa mais leve, tá? E a minha proposta é que eu apresente um pouco, faça uma contextualizada no começo, isso fica gravado, como está hoje, para quem não pode estar aqui também poder, né, assistir, e depois a gente desliga ali e aí vai para o debate, que aí o debate fica mais espontâneo, sem gravação, eu acho mais correto, entendeu? Porque aí a gente fica mais livre para se expressar, tá? Hoje, então, a proposta da gente discutir a questão da precarização do trabalho, né? Começamos com o Ricardo Antunes, né, que é um sociólogo, eu sugeri esse livro aqui, né, que é O Privilégio da Servidão, o Novo Proletariado de Serviço na Era Digital. O Ricardo Antunes é um sociólogo que já trabalha, né, ele é da Unicamp, ele já trabalha essa questão do trabalho e da precarização do trabalho, das transformações no trabalho já há muito tempo, né? Ele coordena um grupo de pesquisa sobre isso, né? Tem vários artigos, inclusive, que ele vai citando aqui no próprio texto dele, que são resultado de pesquisas desenvolvidas nesse grupo de trabalho. Então, um grupo de trabalho já sedimentado, já com uma tradição forte. O Ricardo Antunes tem claramente uma posição de política, dá para perceber, obviamente, ele é um sociólogo, né, alinhado com questões marxistas, questões de esquerda, então ele está, obviamente, fazendo essa leitura de forma crítica. Ele entende que você tem, né, embora ele levante, isso é muito rico, que você está diante de algo que é contraditório, né, porque se o trabalho está sendo cada vez mais um problema, ele ainda é um lugar de sociabilidade muito importante, de dignidade, né, de constituição, como diz Marx, do sujeito em sujeito, né, do ser humano em ser humano. E então, embora ele faça essa leitura crítica, não é uma leitura sem esperança, não é uma leitura sem valorização da questão do trabalho. Mas para ele, obviamente, seguindo aqui, você tem uma perda, né, com as transformações que o trabalho vai tendo né, a partir do momento que o neoliberalismo vai crescendo em escala mundial, em especial a partir dos anos 1980, mas em especial a partir dos anos 1990, né? Não à toa foram apelidadas por muitos de década perdida, 1980, e década perversa, 1990, né? Porque são décadas, principalmente para a juventude, em que você tem uma perda de horizonte, né, de possibilidade de trabalho e de conquistas mesmo, né, no campo da economia, são muito cruéis, tá certo? Então, ele vai trabalhar isso em vários textos, ele já vinha trabalhando, e aqui, nesse Privilégio da Servidão, o foco maior dele é entender isso na era digital, né? Que é o que ele chama do infoprecariado, né? Ou cibertariado, né?
uma vez eu tinha lido a expressão, não sei se foi nele, de cognitariado também, né? Requer uma cognição específica para você ser precarizado. Você adquire, e aí é uma certa maldade, né, gente? Você adquire uma eficiência para operar cognitivamente com essas tecnologias, e isso te põe mais a serviço de ser explorado, que é um troço doido, né? Se a gente pensar. Mas depois a gente volta a isso, tá? Então, nesse livro, ele está trabalhando mais, enfocando mais isso, nessa precarização, e aí ele vai, de certa maneira, para 3 campos, né, no capítulo que eu propus para vocês, que é o capítulo que ele vai pensar o caso brasileiro, ele vai pensar isso um pouco na indústria, no campo, né, no agronegócio, e no serviço digital, na telemarketing, call center, né, que são serviços onde isso está... da precarização é muito evidente. Depois eu quero fazer umas pontes, mas só, por enquanto, fazer essa leitura aqui, tá? Então, nesse livro, ele vai trabalhar, como ele explica na introdução, ele vai ter 4 partes, né? E aí ele vai trabalhar aqui, numa parte 1, o eixo é compreender os múltiplos, complexos e contraditórios movimentos que estão presentes no mundo do trabalho hoje, em amplitude global, certo? Então, ele vai ter um capítulo 1, onde ele vai fazer uma fotografia do proletariado precarizado global, e o 2, que ele considera o fio condutor desse livro. Infelizmente, eu não achei o livro todo para passar para vocês, tá? Eu só consegui esses capítulos, como eles tinham a ver, eu mantive. Mas depois eu vou com calma escanear esse capítulo 2, porque realmente, como ele fala aqui, é o fio condutor do livro. De fato, ajuda muito a pensar as questões, tá? Então, depois eu vou mandar para quem quiser, tá? Bom, então ele vai falar nesse capítulo 2 desse novo contingente operário que aflora na era do trabalho digital, online não raro, também intermitente, certo? No capítulo 3, ele vai trabalhar como a informalidade e a imaterialidade são partes constitutivas da criação de riqueza e de valor, e aí que ele vai trabalhar o infoproletário e o ciberproletário. E o capítulo 4, ele vai sintetizar o que é a classe trabalhadora hoje, e no 5 ele vai falar da questão das subjetividades desses trabalhadores no seu cotidiano a partir dessas transformações, tá? E no capítulo 6 ele vai trabalhar um pouco a dialética do trabalho, que como a gente já tinha chamado a atenção aqui, é um autor de tradição marxista, e vai trabalhar o contraditório, tá? A dialética, evitando uma leitura ou totalmente crítica, né, de que o trabalho acabou, enfim, ou totalmente acrítica também, dizendo que são mudanças que não têm, né, faz parte do processo, né, não tem impacto tão forte, né? Bom, aí a parte 2, e aí ele vai para pensar no caso brasileiro, de onde estão os capítulos que eu passei para vocês, né? Eu passei o 7 e o 9, para quem pôde ler, é isso? Ele vai falar do desmonte que predomina no Brasil, predominando sobre a proteção, né? Então, nesse processo de transformação, do que ele chama de nova morfologia do trabalho, ele vai enxergar mais desmonte do que mecanismos de proteção, tá? E aí ele vai falar muito, tem um capítulo, o capítulo entre os dois, o 7 e o 9, mesmo que ele tivesse disponível, eu não passaria para vocês, embora valha a pena ler, que é o do adoecimento do trabalhador, tá? Mas ele é muito duro, muito, né? Que ele vai falar exatamente disso, né? Os adoecimentos, os padecimentos, as precarizações, as terceirizações, as desregulamentações, assédios, parecem se tornar mais a regra do que a exceção, né? E para isso ele vai mostrando como que a introdução de mecanismos produtivistas vai ser fundamental. Meta, aceleração, certo? A gente sentiu isso muito fortemente na universidade, inclusive na pós-graduação, né? Com a inserção dessa coisa dos índices de produtividade, como é que você calcula, e a cobrança de tempo, né? Toda essa questão, né? Eu tenho uma amiga que trabalha no setor público, eu não vou falar onde não, porque eu não quero que isso fique gravado, mas também que entrou sistema de meta. E aí ela é funcionária pública, concursada e tal, mas ela está desesperada para aposentar, porque com o sistema de meta ela é das antigas, ela já está mais lenta, e aí o grupo perde uma série de benefícios se eles não batem a meta. Então ela está sendo super assediada pelos chefes e pelos colegas, super, que ela não consegue cumprir essa meta na aceleração que as pessoas querem. Certo? E assim, é um serviço público que adotou isso, então assim, e adotou tudo, relógio de ponto, banco de horas, então você trabalha 6 horas sentado, 8 horas sentado, né? E é isso, tudo é meta, tudo é muito adoecedor, né? E muito assédio. Que é isso que no capítulo ele fala bastante disso,
E, de certa maneira, tem um ponto que ele, não, pelo menos nesses capítulos, ele não toca, mas eu queria comentar com vocês também, que é a questão da urgência, né? Eu senti isso muito na universidade, e eu acho que Marildo também podemos falar. Tudo passou a ser, você não tinha mais tempo para debater nada. Tudo tinha que ser implementado com urgência. Enquanto isso, o rolo compressor vai passando, né? Que a lógica da urgência faz você não conseguir refletir quando você vê. Já mudou a regra, já mudou o lugar, já mudou não sei. Então, eu acho que isso tudo faz parte de uma lógica de aceleração da produtividade, não é isso? Das decisões, né? Do tempo, né? Do encurtamento do tempo livre para você poder dialogar. Tem uma das passagens que aqui ele cita, né? Que a atendente de telemarketing conta que você só... Ou você fala antes de começar, uma passagem muito forte, né? Que depois você só consegue falar uns 5 minutos e no elevador falar, pô, mais um dia. Nossa, passou mais um dia. Você não consegue interagir de forma nenhuma no ambiente de trabalho, né? Tem pesquisas que eu vou ver se eu acho, mando para vocês, até do Serviço Social da UF, se eu não me engano, que vai trabalhando como o fim da happy hour, o fim dessa hora de encontro, vai também adoecendo os docentes, vai tirando um pouco essa coisa de... Porque, de certa maneira, eu me identifico muito isso, né? Hoje em dia a gente sai da aula e fala, nossa, cansado, tá? E a gente tinha muito mais uma sociabilidade no espaço da universidade. A gente sentava, batia um papo, tomava um café, conversava, né? Isso é importante, circulavam as ideias. Hoje a gente sai bem cansado, todo mundo quer ir para casa correndo, né? E tal. Ainda tem o trânsito, ainda tem, né? Toda né? A questão da mobilidade urbana, enfim, tá? Então, na parte 2, ele vai falar isso, inclusive pensar um pouco a questão do novo sindicalismo, né? Como é que o sindicalismo está respondendo a isso, e ele vai falar da transformação também de um sindicalismo mais confrontacional para um sindicalismo mais negocial, tá? Com uma percepção, tá? E na parte 3, ele vai pensar a fenomenologia da crise brasileira, aí ele vai pensar um pouco a partir dos governos, vai pensar a partir de Collor, Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, né? Ele vai até o governo Temer nesse livro. Esse livro foi publicado em 2018, né? Então ele vai até mais ou menos o governo Temer. E também é uma coisa interessante, não deu tempo de eu fazer, mas eu queria dar uma atualizada nisso, aí semana que vem eu trago alguns dados. E a parte 4, ele vai interrogar se há alguma luz no fim do túnel, né? Ele quer pensar um pouco a ideia das eras das revoluções, das rebeliões, enfim, aí ele vai pegar um pouco os estudos de caso, né? Os Estados Unidos, Grécia, as ocupações, o movimento Arrasca, né? Enfim, vários movimentos, inclusive ele vai pensar um pouco 2013 aqui no Brasil, e esse é o conjunto aí da sistemática do livro que a gente hoje está usando como ponto de partida, tá? Eu acho que, para quem também quiser completar, tem alguns autores, né? Ele cita vários autores brasileiros, mas eu gostaria de citar 3 autores que têm uma reflexão, eu acho, muito rica sobre o que veio acontecendo nas últimas décadas. O Richard Sennett, né? Que trabalha a ideia da corrosão do caráter, trabalha, né, o declínio do homem público, mas especialmente a corrosão do caráter, quando ele vai falar como a flexibilização do trabalho, que é também uma das abordagens que o Ricardo Antunes traz, né, é parte de uma deterioração das relações sociais, que para o Sennett, numa leitura bem dura, né, leva a uma certa corrosão do caráter, entendendo o caráter como uma certa imagem projetiva em que você se preocupa com o que o outro pensa de você, né? Então, quando você começa a ter relações muito fluidas, diz o Sennett, é um pouco o argumento dele, você tem menos preocupação com essa avaliação do seu desempenho em termos de caráter, né? Uma outra autora que eu sugiro é Viviane Forrester, não sei se pronuncia assim, vou chutar, é francesa, que escreveu Horror Econômico, que é um livro do final dos anos 90, em que ela vai exatamente pensar como que a flexibilização do trabalho, levando a um desemprego contínuo, que na época estava sendo lido como uma crise do trabalho, crise do emprego, e ela, numa leitura já bastante original, né? Ela é economista, bastante premonitória, bem, uma sacação grande, sites bons, entende que estamos diante de um desemprego estrutural, e ela coloca uma questão que ela chama do horror econômico, que é uma questão para a gente pensar continuamente, que é o que se faz quando você tem um contingente de pessoas que não vai ter lugar no mercado do trabalho
certo? E como isso vai se dar sob regimes democráticos, onde você ainda tem fiapos de política de bem-estar, e sob regimes totalitários, onde você não teria. Então, ela fala que essas pessoas, que é um pouco do que ele está abordando, e aí já fazendo a ponte com outro autor que eu vou sugerir, que é o Bauman, isso cria uma situação de descartabilidade dos sujeitos, e alguns depoimentos que ele traz, né, vão falar exatamente isso: a pessoa se sente descartada, certo? Ela se sente, né, espremida. Tem uma frase que fala isso: parece que você é o bagaço, te explora, te suga e depois te manda embora, né? O Bauman leva isso além, vai dizer isso vai se dar nas relações, inclusive pessoais, mas não deixar isso quieto, Bauman com os fatalismos dele lá. Mas na relação do trabalho, certo? Você tem claramente uma lógica ligada à descartabilidade, que, para Viviane Forrester, quanto mais você tiver desapreço aos direitos humanos, desapreço a uma política de bem-estar, desapreço a um certo ideal democrático, mais descartáveis seriam as pessoas. Tá? Ela traz esse... Por isso que ela chama do horror econômico. Né? Um horror e eu acho que você tem progressivamente um aumento dos exílios, né, dos refugiados, né, de pessoas que não são, né, bem-vindas, não são benquistas, né, em vários lugares do mundo, até porque elas vão ser uma ameaça para os poucos trabalhos que você já tem. Então, se você tem hoje em países da Europa com desemprego já altíssimo entre os jovens, a ameaça, não sou eu falando, por favor, não é isso? A ameaça, aquilo que é percebido como ameaça, que aquele sujeito, né, migrante, sujeito de fora, ele passa a ser percebido como alguém que vai ameaçar seu trabalho. Então, a xenofobia aumenta muito, as políticas, né, de repúdio, né, aos imigrantes aumenta muito, e aí você tem, né, cenas muito impactantes, né, de subjetivação, né, mesmo, né, que é deixar as pessoas morrerem nos navios, né? Não deixar chegar, enfim, vocês sabem do que eu estou falando, não vou me alongar nessa parte mais triste, tá? Bom, então, a partir disso, né, só para a gente ir fechando, ele vai pensando, né, como que você tem esse aumento de uma precarização do trabalho, que não é de agora. Ele fala que a precarização do trabalho é uma marca do capitalismo, certo? Faz parte do capitalismo, né? Extrair a mais-valia absoluta, a mais-valia relativa, a mais-valia absoluta é que você extrai pagando pouco. A relativa é que você extrai quando você aumenta a produção e não aumenta o salário, entendeu? É isso, né? Então, você vai continuando, né, explorando de todas as formas. Então, a entrada da tecnologia, que poderia aliviar o trabalhador, aumenta a mais-valia relativa. Faz, né? Pô, aquela coisa de fazer 15 movimentos em 19 segundos, aquilo ali, ó, coisa de maluco, né? Ele tá falando né, de desossar o frango, gente, tirar a coxa, que, pô, aquilo é só de pensar já extenua, certo? Então, né, uma pessoa, uma informante da pesquisa falando, era 24 segundos, baixou para 20, agora está em 19, a gente não consegue fazer, e isso com meta, isso com cobrança, né? Isso é muito, muito bom. Deixar para a gente voltar. Então, para ele, você passa a ter a diferença para ele é que a precarização do trabalho sob a lógica neoliberal criou uma nova morfologia desse trabalhador, que ele chama de precariado. Não é uma precarização como conjuntura, é uma nova morfologia dessa classe. Ela né, o contingente de trabalhadores, né? Então, assim como você teve operário, assim como, né, na nomenclatura proletário, você tem o precariado, que é o sujeito que tem poucos direitos, certo? Cada vez menos, não é isso? E tem uma série de consequências que aí ele vai falar: adoecimento, flexibilização, não é isso? Estresse, perda de direito, descartabilidade, medo de ser mandado embora. Você tem um depoimento também que o cara fala, né? A gente entra aqui com a cabeça o tempo todo pensando que vai ser mandado embora, não é isso? Então, assim, você tem essa pressão o tempo todo e, obviamente, isso, né, não só tem esses impactos sobre os sujeitos, mas tem um impacto sobre, novamente, né, uma sociedade que você tem uma maior concentração de renda, okay? Em que você vai usar, eu vou fazer uma ponte com o Milton Santos, né, que por uma outra globalização enxerga um amanhecer solidário em que as novas tecnologias podem ajudar
a gente construir um mundo mais, né, justo, inclusive nisso, né, aliviando o trabalho das pessoas. Não, o efeito sob a lógica neoliberal é usar as novas tecnologias para estressar mais as pessoas, para explorar mais as pessoas, e não para aliviar as pessoas, tá? Na parte dos cortadores de cana, já fazendo também outra ponte aqui, ele vai mostrando como a produção, tem uma nota, né, que é muito forte, como a produção era de 6 toneladas, depois passou para 10, depois passou para 14, né? A meta diária, né? E depois você vai tendo a substituição dos cortadores. A partir de 2017, ele fala pelas ceifadoras, pelas coletadoras, as coletoras elétricas, né? Máquinas. Então, quer dizer, aí é literal, né? Você explorou até o bagaço mesmo, pensando na cana, inclusive uma metáfora muito poderosa. Depois você joga a garapa fora, porque nem para cumprir, né? Nem para valorizar o cara que deu a vida por aquilo, você vai valorizar, depois você simplesmente substitui, né? Eu tenho feito pesquisas sobre a questão, e ele vai falar isso, antes de eu falar isso, ele fala como isso atinge esse precariado, é principalmente uma questão, né, muito ligada à juventude. Porque é exatamente ela que vai ocupar, e eu acho que por isso também trouxe esse debate aqui, porque a gente tem pensado isso, né? A gente está inserido na universidade, mas a maior parte das pessoas que circulam aqui no Grecos, nas minhas disciplinas, ou vem de comunicação e mídia, de uma forma geral, cinema, jornalismo, né? Estudos de mídia de uma forma geral, publicidade, ou vem de estudos de cultura, produção cultural, fazeres culturais, né? Então, e eu acho que são setores onde essa questão é central. Eu acho que também trouxe para a gente pensar a partir disso, né? Não só na universidade, como, né? Acho que a gente pode trocar experiência aqui, como essa vivência, né? Sem CLT, MEI, essa coisa de vir à noite, pega projeto, o projeto acaba, não trabalha, a gente pode conversar aqui um pouco, tá? E eu tenho trabalhado um pouco, quem me acompanha, um pouco sobre essa questão da ansiedade do afeto, né, entre as juventudes contemporâneas como sintoma e como capital. E aí eu queria fechar um pouco com isso para a gente abrir o debate, porque eu entendo que o sintoma ele está associado a várias coisas que o Ricardo Antunes está trazendo, certo? O adoecimento, né? A falta de perspectiva, a volatilização, né? O medo de você ser descartado, isso está, para mim, claro. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, e é por isso que eu trabalhei, né, em várias pesquisas minhas sobre isso, uma certa pedagogia que as narrativas vão fazer sobre isso, que a ansiedade e a questão do afeto e do desafeto também, né? Ser desafetado, não ficar tão preso a voltar à corrosão do caráter, tá? A família ou ao seu grupo de original, ou seja, se você mudar de emprego, a ideia da flexibilidade mesmo, tá? De ser volátil e flexível, de mudar de emprego, de aderir a coisas diferentes, mudar de cidade, certo? Né? E principalmente essa capacidade quase exaustiva, né, de virar à noite e trabalhar direto, eu trabalho intermitente mesmo, sem parar, e eu trabalho nos artigos, como muitas vezes eu percebo, de uma maneira também contraditória, várias pessoas que você vê que estão no extremo do cansaço, de certa maneira comemorando, entre aspas, vocês estão entendendo, mas que conseguiram fechar aquele trabalho, viraram as noites, também tem um capital juvenil associado a ser mais ágil, ser mais dinâmico, né? Conseguir operar nessa ordem, que, de certa maneira, confere empregabilidade nessa nova morfologia do trabalho. Mas isso não se dá, e aí o Ricardo Antunes é ótimo para pensar isso, sem consequências, sem perdas, né? Sem problemas. Então, assim, essa é a introdução que eu fiz, agora a gente podia meio debater, tá? Eu recomendo muito, né, o livro do Ricardo Antunes, e acho que ele, de certa maneira, mapeia questões que nos são caras, não são fáceis de discutir, certo? Mas que estão na ordem do dia quando a gente pensa nessa greve. Muito dessa greve está movida por essa questão, tá? Aí eu vou deixar para a gente falar à medida que a gente for discutindo, tá? Vou encerrar aqui a gravação para a gente abrir o debate, tá bem?